Você alguma vez com certeza já se perguntou: de onde eu vim? Para onde eu vou? E qual é o real sentido de tudo isso aqui? Essa parece ter sido a pergunta que acompanhou toda a história da humanidade. Para responder a essas perguntas, muitos filósofos e pensadores contemplavam os céus. O sol, a lua e as estrelas pareciam ser uma resposta clara para aquilo que eles estavam procurando. Dessa forma, a astronomia surgiu não como uma ciência, mas como uma resposta a perguntas inquietantes. Conforme a humanidade foi se desenvolvendo e a tecnologia surgindo, equipamentos apareceram para contribuir para uma melhor observação do espaço. Assim, a astronomia se consolidou como uma ciência de observação de todos os corpos celestes. O tempo passou e muitas perguntas foram respondidas. Entretanto, a astronomia continua sendo uma forma de contemplar uma obra de arte que parece ser impecável. Vamos juntos descobrir um pouco dos infindáveis mistérios do universo. É isso aí, desbravador, muito bem. Mais uma vez nós estamos juntos, não presencialmente, mas agora de forma virtual, para começarmos juntos mais uma especialidade, dessa vez a especialidade de astronomia. E você sabe, você viu na introdução que a astronomia é uma ciência. E hoje essa ciência muitos a utilizam para duvidar da existência de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, há muito tempo atrás as pessoas tinham várias ideias sobre o espaço, sobre como ele era formado. Já se foi imaginado que a Terra era o centro do universo e tudo ao redor girava em torno dela. Também já tiveram ideias de que a Terra era um disco, inclusive Nicolau Copérnico, que foi um dos cientistas mais brilhantes e que pela primeira vez disse que a Terra era esférica, ele uma vez já pensou que a Terra era um disco que estava planando no espaço. Imaginou que a Terra era plana. Alguns também já tinham algumas ideias mais absurdas, ideias em que a Terra era plana e que ao final dela havia um abismo. Já foi imaginado também que esse disco de que Nicolau falava estava sendo sustentado sobre uma tartaruga gigante. Que absurdo, né? Mas deixa eu falar, a Bíblia sempre foi precisa. E hoje nós sabemos, a imagem de satélites podem mostrar para a gente que a Terra ela é esférica. E a Terra ela fica, de acordo com a gravidade, ela fica suspensa no espaço. Foi isso o que a Bíblia disse lá em Jó, no capítulo 26, o versículo 7, diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Muito tempo atrás, a Bíblia já vinha dizendo que algo sustentava a terra no espaço. Esse algo nós sabemos que é a gravidade. Mas a Bíblia, mais uma vez, se mostrou muito mais exata do que a própria ciência. Desbravador, quero convidar você a vir junto comigo estudarmos mais um pouquinho sobre essa ciência, que na verdade ela é fantástica, porque ela mostra o universo criado pelas mãos do nosso Deus. Nós vimos que o principal objeto do estudo da astronomia é o espaço e os astros que o compõem. Mas deixa eu te perguntar, o que são astros? Os astros são corpos isolados no espaço, sejam eles luminosos ou não. Eles podem ser divididos em dois grupos: astros errantes e astros fixos. Ao contemplar o espaço, muitos observadores começaram a perceber que alguns astros assumiam posições diferentes ao longo dos dias. Com isso,
eles passaram a chamar esses astros de planetas. Essa palavra vem do latim e significa estrelas errantes ou astros errantes. Para simplificarmos, um astro errante é tudo aquilo que não mantém-se fixo no espaço. Isto é, todos os planetas do Sistema Solar são classificados como astros errantes. O contrário também aconteceu. Muitos observadores notaram que alguns astros pareciam se manter como que imóveis no espaço e mantinham também a mesma distância de uns para com os outros. Assim, foram definidos como astros fixos e, conforme os equipamentos foram se aperfeiçoando, chegamos à conclusão de que esses astros eles se moviam sim, mas que de uma forma quase que imperceptível. Podemos então classificar como astros fixos todos os astros externos ao Sistema Solar. As estrelas, as nebulosas, os cúmulos e as galáxias são astros fixos. Nós já ouvimos falar sobre alguns astros, mas há um astro também que é muito importante, que são os satélites. Nós já sabemos que os planetas possuem uma órbita e alguns planetas possuem alguns satélites naturais. Você deve saber qual é o satélite natural da Terra. É a Lua, essa mesmo. A Lua é o satélite natural da Terra e também é o corpo celeste mais próximo da Terra. A distância entre elas é de 384.400 quilômetros aproximadamente. É como se eu desse 20 vezes uma volta completa ao redor da Terra. A Lua é muito influenciada pela gravidade da Terra. É isso que faz com que ela se mantenha em órbita. Podemos citar como exemplo dessas influências as marés. A Terra e a Lua mantêm uma relação de atração mútua devido à força gravitacional. Como a Terra, em sua maioria, é composta por fluidos, como a água, a atração faz com que gere os chamados bulbos nos oceanos. Assim, eles são deformados, criando as marés altas. Para simplificar, é como se eu estivesse inflando um balão. Assim, devido à rotação da Terra, há uma força centrípeta que permite que o lado oposto ao lado mais próximo da Lua também acabe inflando. Daí a explicação para verem duas marés cheias ao longo do dia. Outro fenômeno que nós conhecemos muito é o eclipse. Você já se perguntou como é que surge o eclipse? Nós conhecemos dois tipos de eclipse. Em algum momento, a Lua vai se posicionar entre o Sol e a Terra. Esse é o eclipse solar, onde a Lua produz uma sombra na Terra. Isso só acontece na Lua nova. Em outro momento, a Terra estará entre o Sol e a Lua, gerando o eclipse lunar, que só acontece na Lua cheia. A Lua percorre uma órbita ao redor da Terra, enquanto a Terra também faz o seu movimento ao redor do Sol. No entanto, essas órbitas não coincidem, elas estão em planos diferentes. Elas são cruzadas nas chamadas linhas de norte. O eclipse somente acontecerá quando esses planos forem exatamente coincidentes. Quando as órbitas estiverem alinhadas nas chamadas linhas de norte, é aí que acontecerá o eclipse. O eclipse lunar é muito mais comum do que o eclipse solar. Para você ver um eclipse solar total, você vai ter que estar no que chamamos de caminho da totalidade. A sombra da Lua na Terra produz dois tipos de sombras distintas. Uma é a umbra, é uma sombra mais escura, onde nós conseguimos observar o eclipse na sua totalidade. Quem estiver na penumbra, que é uma sombra mais amena, conseguirá enxergar o eclipse solar parcial. Quantos fenômenos maravilhosos no nosso universo!
Mas tem um desses fenômenos que nós chamamos de estrela cadente. Você já deve ter visto alguém dizer: faça um pedido para aquela estrela cadente que vai se realizar. Essas pessoas estão completamente enganadas, porque o que nós chamamos de estrela cadente, na verdade, não é uma estrela. Na verdade, são corpos celestes. Só que muita gente confunde. Esses corpos celestes são cometas? São meteoritos? São meteoros? São asteroides? O que é cada uma dessas coisas? Para a gente entender o que é estrela cadente, nós precisamos entender a definição de cada uma dessas coisas. Então, vem comigo, nós vamos saber exatamente a diferença entre cada uma delas. No sistema solar, há trilhões de asteroides flutuando. Ele tem os mais variados tamanhos e formatos. Alguns são muito pequenos, até para que sejam notados. Outros são tão grandes que parecem planetas. Ceres têm 1000 quilômetros de comprimento, por exemplo. Mas eles não conseguem ter uma atmosfera, que são basicamente pedras. Os cometas são asteroides que têm caudas, que são feitos de um gelo arenoso que, quando próximo ao Sol, aquece, derrete e forma essa cauda. Quando orbitam a estrela-mãe, os cometas deixam uma trilha de poeira e gás que tem milhares de quilômetros. Os meteoroides são pequenos pedaços de poeira espacial que ficam flutuando no espaço. Quando eles entram em contato com a atmosfera da Terra, eles queimam até se dissipar. Esse é o efeito que nós vemos das estrelas cadentes. Na verdade, quando eles entram em contato com a atmosfera da Terra, eles são chamados meteoros. E por serem pequenos demais e se dissiparem muito rápido, quase nunca chegam à superfície da Terra. No entanto, quando eles chegam a essa superfície, eles são chamados meteoritos. Algo muito importante para essa especialidade é a velocidade da luz. Você já deve ter visto por aí a famosa equação E é igual mc ao quadrado de Albert Einstein, falando sobre a teoria da relatividade. Essa equação ela diz que para cada massa existe uma energia atrelada. E a velocidade da luz é a constante que está presente nessa equação. O valor da velocidade da luz é exatamente 299.792.458 metros por segundo. Algumas pessoas chegam a arredondar esse valor para 300.000 quilômetros por segundo. E define o tamanho percorrido pela luz no vácuo, que dura um intervalo de 1 para 299.792.458 de 1 segundo. Para facilitar nossa compreensão, vamos arredondar esses valores para apenas 300.000 km por segundo ou, em metros por segundo, 300 milhões de metros por segundo. Assim ficou fácil, não é mesmo? Quanto conhecimento adquirido nessa especialidade. O universo realmente é incrível. Mas deixa eu te falar, essa especialidade ela não é simplesmente teórica, ela tem uma parte prática também. Então, para finalizar essa primeira parte dessa especialidade, você vai ter 3 requisitos que você vai ter que cumprir sobre a supervisão do seu instrutor. Primeiro requisito, você vai ter que identificar 5 estrelas fixas no céu. Nós já definimos aqui o que é uma estrela fixa, então agora você vai simplesmente identificar no céu para o seu instrutor. O outro requisito é você fazer um diagrama mostrando as posições relativas do Sol, Terra e Lua. Nós já explicamos aqui que eles têm a Terra e a Lua, ela tem sua movimentação, tem sua posição relativa. Então você vai fazer um diagrama mostrando exatamente isso. A Terra percorrendo, dando uma volta completa ao redor do Sol e a Lua, por sua vez, também fazendo o seu movimento de revolução ao redor da Terra. Outro requisito prático é você também montar um diagrama, agora dos planetas do Sistema Solar, em ordem, desde o mais próximo ao Sol até o mais distante.
Muito bem, desbravador, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Nós iremos prosseguir essa especialidade em um outro momento. Então, nos vemos mais adiante.